Olá pessoal, então na aula 3 a gente viu aí a relação entre o tempo e a conversão, né? Nessa relação que é dada por esta equação, tem aqui o RA, que é a taxa da reação, né? O que a gente vai fazer na aula 4? Como que eu vou estabelecer uma equação matemática que descreva a taxa da reação? É porque eu preciso, no lugar desse RA aqui, eu preciso colocar uma equação matemática que não seja simplesmente RA. Se a gente pensar, a taxa da reação, ela contempla, ela tem que descrever matematicamente uma reação química. E uma reação química, para acontecer, é necessário colisões de forma orientada, como a gente já viu lá em Química Geral, né? E aí existem alguns auxiliares dessas colisões. Esses auxiliares dessas colisões é a temperatura, concentração ou ainda pressão, no caso dos gases, e área de contato, no caso de uma reação heterogênea, que não é o nosso caso aqui do nosso curso de cinética. A gente está vendo a cinética homogênea. Ok? Então, se a gente for perceber, a nossa equação matemática de RA, ela precisa contemplar colisões orientadas, temperatura, área de contato no caso das reações heterogêneas e concentração. Tá? Então, se a gente puder começar a escrever matematicamente essa taxa, a gente vai dizer que a taxa da reação RA, ela é proporcional, esse aqui é o símbolo de proporcionalidade, ela é proporcional a temperatura, colisões e CI elevado a N. Quem é o CI? CI é a concentração dos reagentes da reação. Então, se eu tiver um único reagente, vai ser a concentração do reagente, desse único reagente. Se tiver mais de um reagente, vai ser a concentração desses dois reagentes elevado a um número N, que é a ordem, que a gente chama de ordem da reação em relação ao reagente I. Tá bom? É claro que a gente já colocou aqui que a cinética da reação, ela é escrita para o reagente limitante. Mas a gente vai ver um pouquinho depois, em alguns casos, não necessariamente é só para o reagente limitante. Ok? A gente vai ver isso aí para as aulas seguintes. Mas a princípio, a taxa ela é proporcional à temperatura, colisão e concentração dos reagentes elevado a um número chamado ordem. E essa ordem N, ela é diferente para cada tipo para cada reagente que eu tenho na reação. Não necessariamente é igual, é uma observação que a gente precisa fazer. Exemplo, se eu tenho uma reação do tipo A dando C, eu vou dizer que a taxa dessa reação ela vai ser proporcional à temperatura, colisões, concentração de A elevado a X. E só, se eu tenho uma reação A mais B dando C mais D, e onde Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são os coeficientes estequiométricos da reação. Tá? A, B, C e D são reagentes e produtos quaisquer. Se eu tenho esse tipo de reação, eu vou dizer que a taxa da minha reação é proporcional à temperatura, colisões, concentração de A elevado a X e concentração de B elevado a Y. Tá vendo? Cada reagente tem uma ordem diferente. A ordem do reagente A é X e a ordem do reagente B é Y. E aí a gente diz que a ordem global é o somatório numérico de X mais Y. Ok? Então, por enquanto, a gente está aí no campo da proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade ela precisa virar uma igualdade. Para ela virar uma igualdade, eu preciso de uma constante, que é a chamada constante cinética ou velocidade específica da reação. E aí eu posso dizer que o RA é igual a K multiplicado por CI elevado a N. CI continua sendo representando a concentração dos Is reagentes. E o N também representa a ordem da reação em relação a este reagente.
Então fica bem explícito aqui a dependência da concentração dos reagentes na equação da taxa. Tá? A gente pode se perguntar onde está ali a temperatura e a colisão. Né? E aí exatamente está na constante K. Essa constante K, ela é função da temperatura, ela é dada por Arrhenius. Diz que K é igual a K0 multiplicado pela exponencial menos uma exponencial negativa dividido por RT. Então, além da temperatura, Arrhenius coloca também o fator K0, que é o fator de frequência, que é o fator de colisão. Tá? E aí também está contemplada a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação acontecer, atingir o complexo ativado lá para a reação acontecer. E esse R é a constante dos gases, aquele mesmo R utilizado na equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Tá? Isso aqui é só para deixar bem claro que o K0 lá contempla esse fator de frequência, é a colisão. Tá? Então a gente pode escrever de uma forma completa a equação da taxa, né, substituindo a definição de Arrhenius na taxa. Então R, a nossa taxa, matematicamente vai ser K0 exponencial de E menos E sobre RT multiplicado por CI elevado a N. Tá? Então a gente já tem uma forma matemática para escrever a taxa. Então, se a gente tem uma forma matemática para escrever a taxa, a gente já pode substituir na nossa cinética, que é, a gente lembrando que é o principal aqui do nosso curso, a cinética é a conversão pelo tempo, que é dada por essa expressão que está aqui em preto. Né? Então, RA, a gente já conhece RA matematicamente, então a gente pode substituir RA nessa equação, que fica assim. Ou ainda a gente pode escrever, que é mais comum, uma forma mais condensada. A gente pode escrever como K vezes CI elevado a N. Só que aí a gente ainda tem um problema aqui. Né? Essa integral, tudo que está dentro da integral tem que estar em função da conversão, de XA. Não é? Então, CI elevado a N, esse é o nosso problema. Então ele precisa estar em função de XA. Além de estar em função de XA, eu preciso escrever esse CI elevado a N para aplicar aos diferentes tipos de reação. Tá? Então é isso aí que a gente vai continuar vendo ao longo das nossas aulas. Como escrever esse CI elevado a N. A taxa para uma reação química é K vezes concentração de reagentes elevado a um respectivo expoente. Agora, como colocar isso em função de XA? É o que a gente vai continuar vendo aí para resolver essa equação, porque até então essa equação está insolúvel para a gente. Então a gente vai transformar ela numa equação solúvel para cada tipo de cinética que vai aparecer para a gente. Tá ok? Então, até a próxima aula. Um abraço.